meus amados, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós ao longo desse dia. Pastor Dr. Luiz de Matos, gravando o vídeo de número 27 do nosso Salmo 23, aprendendo com Davi e suas ovelhas. Encerramos o nosso vídeo anterior falando da complexidade que há no relacionamento entre ovelhas e bodes, entre ovinos e caprinos. Falamos sobre a delicadeza que envolve as ovelhas e também dos problemas que envolve o rebanho quando tem a presença dos caprinos. Quando o rebanho de ovelhas é associado com bodes e com cabritos, os bodes e os cabritos dão muito mais trabalho do que as ovelhas e em todos os sentidos. Nós veremos agora que somente as ovelhas é que possuem um relacionamento de intimidade com o seu pastor. E isso não acontece com o cabrito e nem com o bode. Relação de intimidade, relacionamento indicativo da presença de amor, existe apenas entre a ovelha e seu pastor, entre o pastor e as ovelhas. Em um rebanho de ovinos, é muito comum as ovelhas possuírem um relacionamento mais íntimo com seu pastor. As ovelhas, meus amados, elas conhecem a voz do seu pastor. Isso é muito interessante. Como isso é interessante, amados. E eles obedecem à voz do seu pastor. E os pastores também conhecem as suas ovelhas. O pastor também tem um relacionamento muito íntimo com as ovelhas. Isso é decorrente do fato de que antigamente, naquela época, os rebanhos eram peregrinos e eles permaneciam muito tempo lá no campo, pastor e ovelha juntos, de modo que o pastor só tinha as ovelhas e as ovelhas tinham tão somente o pastor como companhia. Nessa relação de intimidade entre pastor e ovelha, acaba ocorrendo então uma relação efetiva, uma relação afetiva entre o rebanho e o pastor, ok? O pastor passa a fazer parte do rebanho e o rebanho passa a fazer parte da vida do pastor. Vamos ver agora que a presença de um pastor de ovelhas se caracteriza muito pela presença do cajado e da vara, do uso do cajado e do uso da vara. Amados, a figura da vara e do cajado, ela é indissociável em relação à figura do pastor, porque não pode existir pastor que não tenha vara ou cajado. Vamos falar primeiro agora sobre o cajado, meus amados. Cajado trata-se de um instrumento exclusivo de quem é pastor de ovelhas e geralmente ele tem o formato de um cabo de guarda-chuva. Tem comprimento variável. Veremos ao longo desse estudo que vara é extremamente diferente do cajado em todos os sentidos. O pastor faz uso do cajado quase que exclusivamente em relação às ovelhas. É com o cajado que o pastor reconduz para o rebanho uma ovelha teimosa. Eventualmente, aquela ovelha que envolve alguma rebeldia. Quando uma ovelha tomava uma direção que quisesse e direção essa que eventualmente pudesse perder-se do rebanho ou comprometer a sua segurança, então o pastor usava o cajado para reconduzir de volta ao rebanho de uma forma ou de outra. Então o grande uso do cajado é sempre em relação à ovelha. Por exemplo, no momento de contá-las. Ele fica na entrada do redil, na porta do redil, e as ovelhas vão passando debaixo do cajado
e ele vai contando uma a uma. O cajado também era muito utilizado, meus amados, para chamar a atenção de alguma ovelha por um motivo qualquer. Por exemplo, quando uma ovelha se recusava a atender o chamado do pastor ou a ordem do pastor, ele a pegava com o cajado, naquele lado que tem a curvatura, pegando-a pelo pescoço e puxando ela para bem pertinho de si. O pastor também procedia da mesma maneira quando queria curar uma ferida ou tirar algum carrapicho da lã da ovelha, prendendo-a através do cajado. Assim sendo, meus amados, o cajado tinha muita utilidade para o pastor em relação às ovelhas. O momento da contagem das ovelhas era muito habitual, às vezes 1, 2 vezes ao dia, quando elas passavam debaixo do cajado, fazendo desse momento, sem dúvida alguma, também um momento muito íntimo, num relacionamento entre cada ovelha e o seu pastor. Cajado também tem a função de puxar uma ovelha para próximo do seu pastor, sempre que isso fosse necessário, em função de uma proteção ou de um tratamento, ou mesmo de uma repreensão. Então é sempre com o cajado que o pastor se relaciona com o rebanho. O cajado, portanto, é um fator de identificação entre pastor e ovelha. O cajado, meus amados, era um instrumento que o pastor utilizava para conduzir, para cuidar e para disciplinar cada ovelha do seu rebanho. O cajado também servia para o pastor separar os cabritos das ovelhas. Ou também, numa forma um pouco mais agressiva, separar cabritos entre si quando eles estão em contenda. Interessante é saber que os cabritos não respeitam o cajado. Isso é muito interessante. Mas o pior é que os bodes não respeitam o cajado, como também não respeitam ao pastor. E mesmo que o pastor, muitas das vezes, faça uso do cajado. Agora, a vara é completamente diferente, meus amados. A vara é diferente na forma, a vara é diferente no tamanho e a vara é diferente na finalidade. A vara é mais utilizada na defesa do rebanho. O cajado é utilizado no relacionamento com o rebanho e a vara é utilizada na defesa, na proteção do rebanho, particularmente em relação aos predadores. A vara era um instrumento especialmente preparado para agressão, portanto era um instrumento contundente. A vara era um instrumento que o pastor utilizava para defender o rebanho quando ele fosse atacado por um predador qualquer. Também é com a vara que o pastor defendia também a si mesmo, ok? Porque naquela época havia muitos inimigos comuns a si e ao rebanho, como os salteadores, por exemplo. A vara costuma ser curta, grossa, mais grossa de um lado e mais fina do outro, e muito resistente, enquanto que o cajado é mais fino, mais comprido e tem a curva, como se fosse cabo de guarda-chuva, numa das suas extremidades. Então, meus amados, a vara era usada para os predadores, para os inimigos, e o cajado era usado para as ovelhas, para os amigos, no caso. Nesse caso, meus amados, é fácil entender que com a vara se defende e com o cajado se conduz. Ok? Amados, a vara castiga, o cajado disciplina. A vara, ela é agressiva, ela fere, ela agride e chega a matar. O cajado é meigo, é sereno, é pacificante. Ele, em vez de agredir, ele afaga. O cajado se usa para as ovelhas e a vara se usa para os inimigos.
Assim sendo, meus amados, a vara mata, mas o cajado revive. A vara impõe o medo, o respeito, mas o cajado se relaciona com amor e com carinho. Se fizermos uma rápida comparação entre ovinos, ovelhas, e os caprinos, as cabras e os bodes, dentro de um mesmo rebanho, veremos que a ovelha respeita o cajado e nunca vai precisar da vara. A ovelha, ela tem disciplina. Já o cabrito, meus amados, e o bode, eles não respeitam o cajado, não respeitam a vara e muitas das vezes agridem o próprio pastor. O cajado é então, amados, um instrumento de disciplina usado no relacionamento do pastor com as suas ovelhas. A vara já é um instrumento de defesa, especialmente de proteção, usado entre o pastor e os seus inimigos, assim como contra os inimigos das ovelhas. Ok, amados? Estamos terminando aqui mais uma argumentação, levando avante o nosso grande seminário do Salmo 23. Fiquem todos com Deus. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like todas as vezes que você ver um vídeo. E divulgue o nosso canal, gente. Divulgue o nosso canal. Faça desse canal um canal de bênção, um canal de entretenimento para toda a família, se envolvendo num momento de conhecimento e cultura bíblica, ok? Geralmente a televisão não tem nada para nos oferecer, mas esse canal tem conteúdo bíblico, ok? De acesso para todos. Está aqui no YouTube, Andando com Jesus, Dr. Luiz, onde temos muitos vídeos disponíveis para todos, ok? Obrigado, gente!